Meninas, meninos, saudações! Vamos continuar com as nossas atividades de agropecuária e agora trazendo o estudo da agropecuária para o território brasileiro, a nossa primeira apresentação de agropecuária no Brasil. Começando com uma introdução, nós já vimos então os sistemas agrícolas nas aulas anteriores e agora nós podemos aplicar essas ideias à agropecuária brasileira. Existe então uma agricultura camponesa familiar no Brasil que se dedica à produção agropecuária normalmente em pequenas e médias propriedades, com trabalho familiar, com alguma agregação de trabalho assalariado e com um nível de tecnologia que é bastante variável. Essa agricultura normalmente não recebe os maiores benefícios do ponto de vista econômico, do ponto de vista institucional. Entretanto, ela é muito importante, como nós já tínhamos sugerido nas apresentações anteriores, porque tanto em escala mundial quanto na escala Brasil, é essa agropecuária familiar camponesa que garante a oferta de alimentos básicos à população. Vejam aqui na nossa tabela, nós encontramos metade do café, 60% do leite, 70% do feijão, 33% do arroz, milho 45%, quase a metade. Esses produtos então que são básicos no café da manhã, no almoço, na janta dos trabalhadores brasileiros, as pessoas no Brasil, são produzidos pela agricultura familiar. Além da agricultura familiar, e é o que nós vamos trabalhar mais intensamente ao longo desta apresentação, nós temos o modelo do agronegócio agroindustrial. Ele trabalha fundamentalmente com commodities, produtos que têm comercialização internacional mundial, produtos que têm preços definidos em bolsas de valores, preços especulativos. São esses produtos que fazem o abastecimento industrial aqui no Brasil ou em escala mundial, quando eles são dedicados, portanto, à exportação. A apostila destaca um aspecto que é verdadeiro, mas nós precisamos colocar uma outra face deste aspecto. As exportações agrícolas do Brasil se tornaram cada vez maiores nos últimos anos, possibilitando, segundo o que a apostila colocou, e verdadeiramente, que haja uma tendência de equilibração ou até de superávit comercial, tendo em vista o valor de exportações ser bastante avantajado ligado a essa produção agroindustrial, a essa produção agrícola de exportação. Entretanto, tem um outro lado bastante precário no que diz respeito a essas exportações agrícolas. Primeiro vamos comprovar. Até 2017, 2018, nós temos aqui 7 produtos que lideram a nossa pauta de exportações. Vejam que desses 7 produtos, excetuando os derivados de petróleo, petróleo bruto e derivados, e minério de ferro, nós encontramos todos os outros produtos ligados à agroindústria, o complexo soja, o complexo carnes, celulose, açúcar e café, inclusive com crescimento de 2017 para 2018. Isso indica a reprimarização das exportações brasileiras, gerando um primeiro problema. Os produtos primários, nós sabemos, tem baixo valor agregado. Então, o volume de exportações bastante grande, e este volume de exportações gera um valor que não é tão acentuado na medida em que o valor agregado da mercadoria é reduzido. Lembrem-se, o que vale mais, 1 quilo de automóvel, 1 quilo de aeronave ou 1 quilo de soja, 1 quilo de açúcar, e assim sucessivamente. Então, primeiro problema, valor agregado reduzido desses produtos. Segundo problema, a gente tem uma cristalização de subdesenvolvimento, a gente reforça as características de subdesenvolvimento através desses setores agropecuários, o desenvolvimento desses setores agropecuários. Afinal de contas, para a produção e exportação de automóveis e aeronaves, são necessários trabalhadores com formação média técnica, são necessários trabalhadores com formação superior, e, consequentemente, há necessidade de investimentos em educação em diferentes níveis, na qualificação de trabalhadores que são, então, melhor remunerados pela sua qualificação, pelos seus anos de escolarização. Agora, no agronegócio, não. Há uma tendência de uso massivo de força de trabalho de baixa qualificação, fazendo com que haja o inverso, menores investimentos no sistema de ensino. Nós temos trabalhadores que são ocupados em atividades com menor qualificação e têm menor remuneração. Então, há uma cristalização de características
intrínsecas do subdesenvolvimento por causa do desenvolvimento, por causa do avanço deste setor agropecuário. E, finalmente, um terceiro problema, essa produção agrícola, nós vamos ver nos próximos slides, ocupa áreas significativas, está ligada ao avanço do desmatamento, consome água intensamente, além de ser uma atividade de forte utilização de agrotóxicos. Dessa forma, nós temos uma série de problemas ambientais, uma série de problemas de saúde pública que são ligados a este setor. Temos, portanto, o avanço das exportações que gera uma equilibração da balança comercial? Sim, mas em contrapartida são cristalizadas as características do subdesenvolvimento na sociedade brasileira. São produtos de baixo valor agregado. E terceiro ponto importante, há danos ambientais, há problemas de saúde pública que são derivados disto. Vamos tentar averiguar se isso é verdadeiro mesmo, averiguando agora os principais produtos da agropecuária brasileira, os principais produtos agroindustriais brasileiros. A apostila concentra basicamente na soja. Eu vou trabalhar com vocês a soja e alguns outros produtos que são bastante importantes. Vejamos. Começando então com a soja, essas áreas no sul do Brasil são as áreas iniciais da lavoura de soja, onde a soja foi introduzida no Brasil. Lembrando que a soja é uma lavoura, é um gênero agrícola exótico, ele não é nativo do território nacional, ele não é nativo da região. A soja teve um crescimento de consumo muito forte nos últimos anos, principalmente a partir da década de 1960, 1970. O crescimento do consumo mundial da soja levou ao aumento da produção aqui no Brasil em direção à região centro-oeste. Foi a primeira área de expansão a partir da região sul do Brasil, dada então a demanda externa. A região centro-oeste apresenta uma vantagem e alguns problemas para esta produção de soja. Vantagem: extensas áreas em expansão de fronteiras agrícolas nos anos 1960 a 1970, com terrenos mais ou menos planos. Se são áreas de expansão de fronteiras agrícolas, então são áreas com valor imobiliário pequeno. Consequentemente, é possível a aquisição de grandes, muito extensas propriedades para produção em larga escala para exportação. Agora, os terrenos planos são facilitadores do processo de mecanização da região, tá certo? Então, grandes propriedades mecanizadas para a produção de soja, para exportação de soja. Há um problema: os solos de cerrado são solos ácidos. Esse não é um problema de tão grave, de tão alta gravidade. A fertilidade do solo pode ser dividida em duas categorias: fertilidade física e fertilidade química. A fertilidade física está fortemente ligada à granulometria, ao tamanho dos grãozinhos que compõem o solo. Se eles são muito finos, então a granulometria fina, uma fertilidade alta. Se ele é grosso, se o solo tem cascalho, pedregulhos, a fertilidade física é baixa e, nesse caso, é muito difícil a utilização agropecuária. Não é o caso dos solos do cerrado. Os solos do cerrado têm fertilidade física elevada, mas fertilidade química baixa devido à acidez. A fertilidade química, entretanto, diferente dos problemas de fertilidade física, podem ser corrigidos facilmente com calagem do solo. É um investimento reduzido que equilibra o pH do solo, possibilitando então o plantio de soja nessas regiões. Como eu disse para vocês há pouco, trata-se de solo de cerrado. Então, voltando àquele slide inicial, a vegetação nativa vai ser fortemente retirada da região com vistas à implementação da soja para exportação. Se essa é a primeira área de expansão da soja no Brasil e o Centro-Oeste é hoje a principal área produtora de soja, a soja continua se expandindo, inclusive sobre a vegetação nativa, agora em direção a estas partes orientais da Amazônia, essas partes da região, da macro-região Nordeste, envolvendo principalmente os estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Daí o acrônimo MAPITOBA para denominar esta área de expansão do Cerrado com as letras iniciais dos estados brasileiros onde há esse crescimento da soja. Tudo bem?
Cana-de-açúcar, aqui no litoral do Nordeste, é a região inicial da lavoura. Quando digo inicial, trata-se da América Portuguesa no século XVI, e é onde nós temos produção de cana-de-açúcar até a atualidade. Entretanto, vejam o nosso gráfico que mostra São Paulo liderando de forma bastante clara a produção de cana-de-açúcar na atualidade. O crescimento da cana-de-açúcar em São Paulo se deu mais fortemente a partir dos anos 1970, com o Programa Nacional do Álcool combustível para substituir parcialmente a gasolina na frota de veículos de passeio, o etanol combustível, tornando então São Paulo o principal estado produtor de cana-de-açúcar do Brasil, e ainda com substituição de lavouras, extensas áreas aqui de São Paulo, onde nós tínhamos produção de algodão, de café, de laranja, ou a criação de gado bovino extensivo para corte no Oeste Paulista. São áreas que foram substituídas, tiveram suas atividades substituídas pela cana-de-açúcar. Em São Paulo, consequentemente, não há mais muitos meios de expansão da produção de cana-de-açúcar. Hoje, os estados por onde essa produção cresce mais significativamente são os estados nesta área vermelhinha que eu circulei para vocês, os estados mais escurinhos como Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. Detalhe, em São Paulo a cana-de-açúcar está muito fortemente mecanizada. A colheita da cana é basicamente mecanizada, dispensando o uso massivo de força de trabalho. Entretanto, nos outros estados, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, ainda não há intensa mecanização da cana e, portanto, há necessidade de grandes contingentes de trabalhadores, né, para o corte manual da cana, uma atividade exaustiva, uma atividade insalubre, de muito precária remuneração para esses trabalhadores. Avançando agora com o gado que eu dividi em duas categorias, gado bovino, né, para corte e para leite. Lembrando que o gado não é necessariamente bovino, né? O gado é o animal de criação para finalidade econômica, então pode ser gado caprino, pode ser gado suíno e assim por diante. É muito comum o aluno pensar gado e fazer uma associação necessária com o bovino. Não, o gado pode ser caprino, o gado pode ser suíno e assim por diante. Aqui nós temos o gado bovino nas duas categorias, para corte e para leite. Nós temos gado para corte nestas áreas do centro-oeste, também envolvendo, vejam, oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, tá legal? E por que nestas áreas? Os mesmos fatores que nós tínhamos identificado para a soja. São áreas de expansão de fronteiras agrícolas e, consequentemente, são áreas com valor imobiliário relativamente menor, podendo haver aquisição de maiores extensões de terra para pecuária bovina extensiva para corte. Além disso, a região centro-oeste é uma região muito distante do mercado consumidor, que está principalmente no eixo São Paulo, Rio, Belo Horizonte, ou do litoral para fazer exportação. Esta localização da região centro-oeste é mais ou menos precária, fazendo com que haja então uma limitação de produtos na agricultura, na pecuária, que se adequem a esse distanciamento de mercado consumidor, esse distanciamento do litoral para as exportações. O gado bovino para corte é um desses produtos adequados, porque a carne aguenta um bom tempo de estocagem na medida em que ela é embalada a vácuo, na medida em que ela é congelada. Além disto, há uma estrutura logística de produção do gado, de criação do gado e produção, processamento das carnes. Vejam, nós temos uma integração com o Sudeste em abatedouros e frigoríficos, integrando as áreas de criação dos animais com o mercado consumidor ou com o litoral para exportação. Em todas essas áreas do Centro-Oeste, nós temos gado bovino extensivo para corte, mas os abatedouros e frigoríficos se concentram aqui na porção leste do Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, sul de Goiás e Triângulo Mineiro. O gado vem vivo até essas regiões, conservando melhor a carne. Nestas áreas é que há o abate e congelamento da carne. Nós estamos agora mais próximos do mercado consumidor, o eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte, além da proximidade, uma infraestrutura de transporte de melhor qualidade e, da mesma forma, também maior proximidade em relação aos portos para exportação da carne.
Agora, nestas áreas amarelinhas, nós vamos encontrar a pecuária leiteira, tá certo? E por quê? O leite é um produto de valor relativamente alto na agropecuária, só que ele é um produto de alta perecibilidade. Por isso ele vai se concentrar próximo das áreas que tenham adensamentos de população com renda. Trata-se da região do Agreste, aqui no Nordeste, litoral, zona da mata, chuvoso, interior, sertão, semiárido. A área intermediária é o Agreste, onde tradicionalmente há pequenas e médias propriedades produtoras de uma série de alimentos, inclusive gado bovino leiteiro, assim como nestas áreas da região sudeste, principalmente esse intervalozinho entre São Paulo e Rio de Janeiro, o Vale do Paraíba, uma das principais áreas produtoras de leite do Brasil, imersa na região de maior concentração urbana e industrial do país. Tudo bem? E, finalmente, a pecuária suína, que tem um exemplo interessante no Brasil. Os estados do sul do Brasil, segundo o nosso mapa, tem uma certa concentração de pecuária suína, além de Minas Gerais. Vamos trabalhar principalmente com os estados do sul do Brasil. Nestas áreas, a pecuária suína está fortemente ligada ao processo migratório de ocupação da região. Os migrantes italianos, poloneses, alemães que ocuparam a região a partir do século XIX precisavam ter produção para abastecimento do mercado regional, né? Então, lembrem-se daquela confusão, produção de subsistência como se fosse para o agricultor comer. É óbvio que ele come também, mas é uma produção para comercialização regional, tá certo? Então, que produção seria essa no sul do Brasil? Produção diversa para consumo regional, com destaque para fruticultura, para uva e vitivinicultura, produção de vinho e a produção pecuária suína para a produção de embutidos diversos, linguiça, salsicha e assim por diante. Sendo que hoje nós encontramos uma das principais agroindústrias de carne do mundo nesta região sul do Brasil, é a BRF, resultado da fusão entre a Sadia e a Perdigão. Sendo que normalmente nós pensamos no modelo agroindustrial ligado a grandes propriedades agrícolas, o que não é necessário, na medida em que no sul do Brasil nós temos pequenos suinocultores em agricultura familiar com contratos com estas grandes empresas para exclusividade de fornecimento. Claro que esses contratos beneficiam principalmente a agroindústria da carne, a BRF, mas criam condições de manutenção do pequeno produtor no campo. O pequeno produtor tem um clássico problema, um histórico problema de mercado consumidor. Sem mercado consumidor e diante da concorrência com a agroindústria de grande porte, ele acaba perdendo a propriedade. Agora, nesse caso, então, é uma vantagem para o produtor. Estabelecendo o contrato, ele tem mercado consumidor através da BRF. Uma segunda vantagem para o produtor: através desse contrato, a BRF faz investimentos, garantindo então um padrão de qualidade, garantindo uma produtividade na suinocultura que seja necessária para o modelo agroindustrial. Agora, a grande beneficiária é a agroindústria, na medida em que há um investimento reduzido que faz com que haja garantia de fornecimento da matéria-prima com regularidade, com qualidade, a carne suína para as necessidades dessas agroindústrias de processamento da carne. Então, com um pequeno investimento, ela garante junto à agricultura familiar as suas necessidades e fideliza o produtor rural às suas necessidades. Ele não pode comercializar com outras empresas. Bem, eram esses produtos que eu queria passar para vocês na aula de hoje. A apostila, como eu disse, se concentra na soja. Eu apresentei 2 produtos da pecuária, né, na suinocultura e na pecuária bovina, além da produção de cana-de-açúcar. Nós vamos fechar a agropecuária no Brasil na próxima aula, trabalhando a questão fundiária e a necessidade da reforma agrária no Brasil. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, me acessa nas redes sociais. É isso por hoje, abraço para todo mundo e boa sorte!